Seja graça e paz do Senhor Jesus, amém? Você que está na sua casa nesse exato momento, eu não sei se você está na sala, na cozinha, no quarto. Se coloque de pé e vamos orar ao nosso Pai que estás no céu. Sim, que nesta noite você procure pessoas que você acredita que necessita de uma palavra vinda diretamente do céu para o seu coração. Sabe, esse é o tempo que nós precisamos voltar a acreditar que a palavra do Senhor ainda é um remédio sobre nossas vidas. Sim, a palavra do Rei ainda é um remédio que cura os nossos corações. Ah, Jesus, Tu és o nosso Abba, Senhor. Tu és o nosso Paizinho. Tu és aquele que está entronizado nos mais altos céus, Senhor. Tu és aquele que está sentado à destra do Pai. Tu és aquele que tem os seus inimigos por estrado debaixo dos seus pés. Ah, Jesus, sobre o Teu nome se dobra todo o joelho, tanto no céu como na terra. Ministra o nosso coração, Pai, que a Tua adoração invada os nossos lares nesta noite. Que a adoração que flui do Teu trono, Senhor, invada os cômodos da nossa casa. Que ela possa nos envolver de uma medida tão avassaladora, onde a nossa casa seja pequena. Sim, Jesus, que os nossos vizinhos sejam tocados pela essência da adoração nesta noite. Que nossas famílias, Pai, se rendam diante daquele que é, diante daquele que era e diante daquele que está por vir. Sim, Pai, nós acreditamos no mover do Teu Espírito, se tornando habitação em nosso meio e trazendo vida a todos aqueles, Pai, que perderam as suas esperanças. Porque muitos confiam em carros e outro ainda confia em cavalos. Mas nós ainda continuamos confiando no Senhor, o Deus da nossa salvação. Tu és o Rei desse povo, Tu és o Senhor das nações. Levante as suas mãos no seu lar e declare isso. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. É por isso que ele diz no Salmo 95, no versículo 7: Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, a ovelha da sua mão. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como em Meribá fizeram vossos pais no deserto. Sim, se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Quero conhecê-lo mais profundo e ir além que os meus limites podem suportar. Eu quero te encontrar. Quero conhecê-lo mais profundo e ir além que os meus limites possam suportar. Eu quero te encontrar. Fome e sede de justiça, quando verei o meu Senhor.
fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Quero conhecê-lo mais profundo, ir além que os meus limites possam suportar. Eu quero te encontrar, quero conhecê-lo mais profundo, ir além que os meus limites possam suportar. Eu quero te encontrar. Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça quando verei meu Senhor. Apressamos o dia da sua volta. Apressamos e esperamos o dia da sua volta. Aguardamos e apressamos o dia da sua volta. Aguardamos e apressamos o dia da sua volta. Aguardamos e apressamos o dia da sua volta. Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça quando verei o meu Senhor. Aguardamos e apressamos o dia da sua volta. Aguardamos e apressamos o dia da sua volta. Aguardamos e apressamos
o dia da sua volta. Aguardamos e apressamos o dia da sua volta. Eu quero conhecê-lo mais profundo e além que os meus limites possam suportar. Eu quero te encontrar, quero conhecê-lo mais profundo e ir além que os meus limites possam suportar. Eu quero te encontrar. Fome e sede de justiça, quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça, quando verei o meu Senhor. Fome e sede de justiça, quando verei o meu Senhor. Aguardamos e apressamos o dia da sua volta. Aguardamos e apressamos o dia da sua volta. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Ouço cadeias quebrando,
ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Sim, Espírito Santo, tens liberdade entre nós. Ouço cadeias quebrando, que a tua boa obra, que a tua boa vontade seja estabelecida em nosso meio. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu
é o reino teu, o poder tua é a glória para sempre, amém. E teu é o reino teu, o poder tua é a glória para sempre. O céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram, nesse momento, alinhando o seu plano. Seja tocado nesse momento na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. A glória de Deus é tangível neste lugar. Céu e terra se encontram. Nada nos separará do amor de Deus. Seu plano, o universo estremece. Seja tocado onde você estiver. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como e violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Adoramos o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito seja derramado sobre a nação. Todo joelho dobrará, meu Deus, ao ouvir teu que haja, Senhor, nome, uma graça de arrependimento sobre o Brasil, sobre Goiás, Senhor, todo ser confessar, sobre Minas Gerais, louvado seja sobre o Nordeste, nome, sobre o Centro-Oeste, Norte, Sul, todo ser confessará, seja o teu nome, seja tocado onde você estiver, que a
a graça do Senhor Jesus possa invadir o seu coração. Todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome. Maranata, teu santo nome. Maranata. Maranata sobre nós, Jesus. Hora vem, Maranata. Meu Deus, adore isso na sua casa. Adore isso na sua casa. Sim. Rasga o céu e desce. Maranata, hora vem. Sim, meu Deus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga o céu e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga o céu. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio. É isso que ele anseia. Entre os seus. Ele Sim. veio. Na sua casa, na sua vida, no seu espírito. Início, ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início, ele veio tabernacular entre os seus. Adore isso, adore isso. Tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, o verbo do início. Eu posso ouvir o som de muitas águas. Seja agora tocado por isso. Há um rio neste lugar. Estamos diante a ti, Senhor. Está tocando você nesse momento. Permita muitas isso. Vozes clamam santo, santo, permita santo, essa canção destronar o principado na sua vida, de todo medo, digno de toda honra. Permita, digno de louvor. Essa cachoeira lavar você. Há uma cachoeira. Santo, santo, há uma cachoeira sobre você nesse momento, lavando você. Digno de toda honra. Água viva. Digno de todo louvor. Sim, água viva que jorra. Rio de vida flui dentro de mim, me inunda com tua Ele vai inundar você nesse momento. Céus abertos estão sobre mim, me restaura com tua glória, Espírito Santo, vem com teu fogo que consome, me consome em tua presença, Deus, eu me rendo a tua glória. Como chuva vem, Santo Espírito, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, Ele está tocando você nesse momento. queima em meu ser quando clamo a ti. Não coloque os seus olhos em nós, coloque os seus olhos nele. Ei, permita, permita a adoração fazer você semelhante a Ele. Quando clamo a ti, Jesus, Senhor, nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o Rei que vive hoje e para sempre. Espírito, como chuva vem,
Rompe em meu louvor ao cantar do teu amor, Santo Espírito. Quando clamo a ti, Senhor, nós te adoramos, Rei. Quando clamo a ti, Senhor, nós somos tocados pelo Senhor, Pai. Aplauda Jesus aonde você estiver. Toda honra, toda glória seja dada ao Rei dos Reis. Irmão, que glória é essa, irmãos? Sabe, nesses dias nós precisamos ter o temor, irmãos, e ter o amor. Sabe, queridos, é o temor dos primeiros dias e o amor dos últimos dias. Você consegue entender? O amor dos primeiros dias e o temor dos últimos dias. Amém. Glória a Deus. Muito precioso esse tempo de adoração. Sabe, a adoração ela tem poder de quebrar os grilhões, de quebrar as cadeias. Sabe, ela tem poder de fazer você ficar diante do trono e ser tocado pela glória, estar no meio dos anciões, jogar as coroas diante dele e dizer que ele vive e reina. Você consegue entender isso? Você pode ser transportado do lugar físico para um lugar no espírito. Esse é o momento da adoração, queridos. Amém? Por isso que no momento da adoração, nossos olhos precisam estar somente nele. É por isso que o rei Davi, ele dançava, ele pulava, sabe? Muitos tinham ele como louco, mas ele na presença de Deus não se sentia como um rei. Na presença de Deus ele se sentia como uma criança. E ele adorava, ele entoava canções ao Senhor. Amém? Precisamos ter essa mentalidade, essa clareza. Queridos, boa noite. Estamos no culto de cura e libertação. Ontem tivemos uma palavra preciosa. Deus usou muito a vida do pastor Wellison. Ele trouxe um entendimento sobre o arrependimento e a necessidade que estamos enfrentando nesse tempo de nos arrepender, queridos. Sabe, Deus ele tem nos chamado a esse lugar de arrependimento. Sabe, sempre que a nação se esquece do Senhor, sempre que a humanidade se esquece do Senhor, Deus ele permite muitas coisas, né, para subjugar o seu povo e esse povo se arrepender, orar, buscar a face de Deus, né, e se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor possa ouvir dos céus e venha sarar a terra. Não tem como, queridos, nós termos uma cura se não tivermos o arrependimento, porque antes da cura física, nós precisamos ter uma cura no espírito. Sabe, precisamos ser restaurados no nosso interior, para que nós venhamos viver dias intensos na presença de Deus. Amém? E eu quero apenas continuar o que o pastor Wellison começou aqui ontem. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Eu quero ler com você alguns versículos hoje. Mateus capítulo 7, verso 13. Isso aqui é uma das mensagens que eu creio que muitas pessoas conhecem, muitas pessoas já ouviram falar, mas eu quero novamente ler essa mensagem, meditar nela com você, trazer alguns princípios, alguns ensinamentos para nós, para que nós venhamos, queridos, nos posicionar da maneira correta e andarmos no caminho correto. Amém? Amém. Mateus capítulo 7, verso 13. A Bíblia nos diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. É espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos
os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. E são poucos os que entram por ela, os que acertam com ela. Amém? Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos apresentar, Pai, nessa noite. Ó Deus, nesse culto de cura e libertação. Ó Deus, queremos nos apresentar diante de Ti. Queremos nos entregar, Pai, como um sacrifício vivo. Que a Tua palavra, ela possa ser, Pai, agradável, ela possa ser útil. Ó Deus, ela possa ser precisa para esse tempo, para os nossos dias. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ele venha trazer uma clareza tão precisa, Pai. Que nós venhamos, Senhor, nos alimentar desse pão que desceu do céu. Que essa palavra, Pai, ela possa compungir o nosso coração. Ó Deus, e possa nos levar ao arrependimento. E assim eu oro para aqueles que estarão ouvindo essa mensagem. Aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa trazer, Senhor, clareza para os seus olhos. O Deus possa iluminar os olhos dos vossos entendimentos, para que eles venham compreender a Tua vontade, para que eles venham ter clareza do Teu propósito. E é por isso que estamos aqui, Pai. É por isso, Pai, que acreditamos que já estamos vivendo, Pai, o Deus, o fim dos tempos. E acreditamos que o Senhor estará às portas, Pai. E é por isso que estamos aqui pregando o arrependimento. É por isso que estamos aqui, Senhor, tirando as cortinas, tirando as escamas dos olhos do Teu povo, Pai. E nisso nós pedimos o Espírito Santo, total clareza, total entendimento, para que nós venhamos entrar nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Sabe, essa palavra, ela falou muito comigo, porque aqui o Senhor Jesus, ele nos traz um conselho, e Jesus também, ele nos traz uma advertência. Ele nos fala, nos aconselhando que nós precisamos entrar em uma porta estreita. E ele também nos fala que há um caminho apertado, e poucas pessoas vão entrar nessa porta estreita. Poucas pessoas vão caminhar nesse caminho apertado. Mas Jesus fala que essa porta estreita, esse caminho apertado, ele tem um destino. E esse destino se chama eternidade. Mas Jesus também nos traz uma advertência. Ele nos fala que nós não podemos entrar em uma porta larga. Nós não poderíamos entrar em um caminho largo, aonde muitas pessoas estão entrando, aonde muitos irão adentrar nessa porta larga, nesse caminho largo. Jesus nos traz um conselho e nos traz uma advertência. E é em cima disso que eu quero, sabe, meditar com você, igreja. Para onde nós estamos indo? Qual é a porta que tem nos atraído? Qual é o caminho que tem nos seduzido? Por onde estamos pisando a planta dos nossos pés nesse tempo de pandemia? Cremos que estamos vivendo tempos difíceis, dias penosos, né, que muitas das vezes nosso coração se entristece, talvez por não ter o recurso suficiente, talvez por uma perca de um ente querido, talvez por algumas pessoas que amamos estar hospitalizados. Mas para onde isso está nos levando?
Qual é a porta que nós temos entrado? Qual é o caminho que temos percorrido? Porque assim como tem um destino na porta estreita, também tem um destino na porta larga. E a Bíblia vai falar que o destino da porta larga é o lago de fogo e enxofre. É o inferno. Isso é a segunda morte. E eu quero meditar com você para trazer uma clareza na sua mente e também na minha. Quando nós vamos ler o Evangelho de João, Jesus ele vai nos falar em João 10, 9. Ele vai falar assim que Ele é a porta, e quem entrar por Ele será salvo. Você consegue entender isso? Jesus fala que Ele é a porta, e quem entrar por Ele será salvo. E nós vamos ler mais para frente, no Evangelho de João, que Jesus vai falar: eu sou também o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. João 14:6. Você consegue entender isso? Que Jesus ele é a porta, Jesus ele é o caminho. Mas Jesus não é uma porta larga. Jesus não é um caminho espaçoso. Então, se Jesus é a porta, se Jesus é o caminho, e o próprio Mateus falou que poucos vão entrar por esse caminho e poucos vão entrar por essa porta, isso precisa nos levar a uma meditação. Porque Mateus está narrando apenas o que Jesus disse. E ele disse que essa porta é estreita, irmãos. Ele disse que o caminho é apertado. Ele disse que poucos vão de entrar nesse caminho. Ou seja, as pessoas que estão entrando nesse caminho estreito, é como se eles estivessem andando contra a cultura do mundo. É como se eles estivessem remando contra a maré. Você já ouviu esse ditado? Porque se muitos estão indo por um caminho, se muitos estão entrando por uma porta, isso nos incita, isso nos convida, isso nos seduz a também ir por esse caminho, a também entrar nessa porta. Por quê? Porque muitas das vezes a maioria tem a decisão final. Muitas das vezes a maioria tem o conceito correto. Nos nossos dias, quando fazemos uma votação, quando dá a maioria, eles vencem. Mas deixa eu falar para você, no reino de Deus, o menos é mais, o grande é pequeno. E Jesus ele nos fala que esse caminho largo e essa porta larga, onde muitos estão entrando, isso vai conduzir à perdição. Isso vai conduzir à morte eterna. Queridos, para onde você está entrando, aonde você está caminhando, aonde todo mundo caminha, aonde todos estão entrando, deixa eu falar para você, analise qual é o caminho que você está entrando. Analise aonde é a porta que está te atraindo, está te seduzindo. Você consegue entender isso? Eu quero dizer para você que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E nós precisamos entender que nesses dias difíceis que estamos vivendo, nós não podemos ir pelo caminho mais fácil, nós não podemos ir pela porta mais larga, pelo caminho mais espaçoso, porque pode ser até confortável, pode ser até prazeroso, mas o fim dele é a perdição. É por isso que nós, como líderes desse tempo, nós precisamos trazer uma clareza para você que está nos ouvindo, que é necessário você andar contra a cultura do mundo. É por isso que Paulo falou que nós não podemos se conformar com este século, com o padrão deste mundo. Queridos, um padrão é a maioria. Um padrão, ele quer estipular a voz dos mais fortes, daquele que tem o corpo mais bonito, daquele que tem o maior recurso, daquele que tem a opinião correta. Mas aqui Jesus vai falar que poucas pessoas vão entrar nessa porta estreita.
poucas pessoas vão andar nesse caminho apertado. Deixa eu falar para você, Jesus não é uma porta larga. Jesus não é um caminho espaçoso. Sabe, eu não posso mentir para você e dizer que o evangelho é apenas flores, é apenas rosas, é apenas perfume. Querido, o evangelho é cruz, é o negue-se a si mesmo. O evangelho é abdicar dos nossos prazeres, da nossa vontade, é sair da zona de conforto. É por isso que poucos entram pela porta. É por isso que pessoas preferem pular o muro, que são os ladrões, os salteadores. Por quê? Porque é mais fácil. Jesus não está te oferecendo um caminho fácil. Jesus não está te oferecendo uma porta larga. Pelo contrário, Jesus está te oferecendo um caminho que conduz à vida eterna, e que poucas pessoas vão entrar por ele. Não é a maioria, mas sim a minoria. Você consegue entender isso? Não é a maioria, porque a maioria, eles querem uma porta larga. A maioria querem um caminho espaçoso. Isso faz sentido para você? Eu quero te levar a pensar, queridos, aonde nós estamos entrando? Qual é o caminho que estamos trilhando? Você precisa fazer esse autoanálise, você precisa se perguntar. Eu tenho me perguntado. E deixa eu falar para você, aquele que entra pela porta e continua a trilhar o caminho, esse será salvo. Por isso que Jesus falou que quem entrar pela porta, nós lemos agora em Mateus, quem entrar pela porta, esse será salvo. Quem entrar pela porta estreita, esse será salvo. Mas quando nós vamos ler em João, não é somente entrar pela porta, nós precisamos percorrer o caminho. E muitas das vezes é aqui que nós nos perdemos, porque nós até entramos pela porta, nós até aceitamos Jesus, mas nós não percorremos o caminho até Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho até Deus, eu sou a verdade, eu sou a vida. É por isso que ninguém pode ir até o Pai se não for por Jesus. E tem muitas pessoas aceitando Jesus, mas não está percorrendo o caminho que Ele nos ofereceu e nos ensinou. Um caminho de negue-se a si mesmo, sabe, de crucificar a nossa carne com as nossas paixões. É isso que a Bíblia diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Irmãos, não é fácil crucificar a carne. Por quê? Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sabe por quê? O maior inimigo está dentro de você, a sua própria consciência, a sua mente. Sabe, queridos, o diabo, ele apenas te oferece um prato, mas quem decide comer ele é você. E se você não estiver domínio próprio, que é um fruto do Espírito, você vai se render aos pratos e às oferendas que o diabo coloca diante de você. Deixa eu falar para você, não são todos que pregam o bem, que vivem o bem. Porque a mulher de Potifar, ela pregou um bem para todos, mas ela não vivia o bem. Pelo contrário, ela vivia na prostituição, no adultério, na fornicação. Mas quando ela gritou para todos, ela gritou como uma mocinha, ela gritou como uma mulher prudente. E ela falou: José, ele tentou me abusar, ele tentou me tocar. Então todos que olharam para a mulher de Potifar, todos pensaram que ela era justa, que ela era honesta, mas na verdade ela não era, irmãos. Deixa eu falar para você, você não pode acreditar em tudo que as pessoas estão falando, irmãos, porque talvez é um discurso bom, mas a intenção é ruim. Você acha por que José foi preso? Por causa do discurso daquela mulher, que aparentemente era um discurso justo, mas no fundo era animal e diabólico. Queridos, não é ruim entrar pela porta larga, você precisa entender isso.
Não é ruim caminhar por um caminho espaçoso, é até bom. Mas sabe por quê que nós muitas das vezes optamos por caminhar por um caminho mais espaçoso? Optamos por entrar por uma porta mais larga? Porque na porta estreita não passa os fardos que carregamos. Somente uma porta larga pode passar os fardos que carregamos. Qual é o fardo que você tem carregado nesses dias? Muitas das vezes nós carregamos, querido, muitos fardos de prostituição, de adultério, de lascívia, de bebedice, feitiçaria, inimizade, porfias, todas as obras da carne. Isso se torna um fardo nos nossos ombros. O pecado é um fardo, irmãos. A falta de perdão é um fardo que nós vamos carregando. Isso se encaixa naquela palavra que Jesus fala, que é o vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, há uma carga excessiva, há uma sobrecarga sobre você, que você está carregando, e isso não vai passar na porta estreita. É por isso que muitos não entram na porta estreita, porque quer entrar pela porta carregando os fardos nos ombros. Você precisa lançar esses fardos aos pés do Senhor Jesus e entrar pela porta estreita e continuar caminhando. Mas quando você começa a colocar os seus olhos na porta larga, você vê muitas pessoas carregando as suas riquezas, carregando os seus iates, carregando as suas fazendas, as suas empresas, as suas mulheres, o seu dinheiro. Isso só pode entrar em uma porta larga. Isso não pode entrar em uma porta estreita. E quando a pessoa ela vem e ela entra nessa porta estreita e as coisas começam a esbarrar no muro. Ei, querido, Jesus é a porta, o resto é parede. O resto é parede, queridos. E se você não entrar pela porta, você vai querer pular o muro. E é aí que você morre. Porque se você pular o muro com um fardo pesado, você, querido, vai ser deslacerado. Você consegue entender? Jesus, ele te convida nesse tempo a entrar pela porta estreita e a caminhar pelo caminho apertado. E você não vai poder levar nada, queridos. Você não vai poder levar nada. Você não vai poder levar o seu esposo. Você não vai poder levar o seu filho. Você não vai poder levar as suas riquezas. Você não vai poder levar, queridos, as suas posses, os seus bens. Porque a salvação, ela é individual. Você consegue entender isso? O que nós podemos fazer é ser exemplo, ser modelo para as pessoas. Mas nós não carregamos pessoas nas nossas costas. Nós carregamos uma cruz. Nunca se esqueça disso. Jesus não carregou os seus discípulos nas suas costas. Ele carregou uma cruz e ensinou os discípulos a carregar as suas também. O que você precisa é parar de querer carregar as pessoas nas suas costas, nos seus ombros. Ensinar essa pessoa a negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir Jesus. Por que muitas vezes nós desistimos do evangelho, desistimos da igreja? Porque nós queremos levar todo mundo conosco, irmãos. Deixa eu falar para você, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas isso conduz à salvação. Jesus, ele vai buscar uma igreja coletiva. Isso é fato. Mas cada um precisa passar pela porta, irmãos. Não ande na porta larga. Não ande no caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso são até bonitos. Tem uma infraestrutura até grande. Até seduz os nossos olhos. O pastor falou de duas mães aqui ontem. A cobiça e o pecado, que gera a morte. Você consegue entender isso? E muitas vezes os seus olhos estão cobiçando a porta larga. Os seus olhos estão cobiçando o caminho espaçoso.
mas isso nos leva à perdição. Todo homem, toda mulher que trilha esse caminho espaçoso, que trilha essa porta larga, irmãos, que entra por essa porta larga, o fim deles é desastroso. O fim deles é o lago de fogo e enxofre. E muitas das vezes nós paramos de pregar sobre o inferno, porque muitas das vezes isso é constrangedor. Isso nos tira da zona de conforto. Mas você precisa entender que se você continuar vivendo nas obras da carne, você vai continuar na porta larga, no caminho espaçoso. Isso vai te levar à perdição. Jesus, ele faz um convite. Ele te chama, te dá uma promessa. A promessa de Jesus é que todo o fardo que você está carregando pesado seja lançado fora. E Ele te oferece um fardo leve, queridos. Deixa eu falar para você, o fardo ainda existe, mas não é pesado. O fardo é leve. Então nós precisamos entender que viver com Jesus também não é abdicar de todos os fardos, não carregar nada, não é isso. Nós precisamos carregar um fardo leve, um jugo suave. Por quê? Porque quando nós estivermos diante da Nova Jerusalém, só vai entrar quem entrou pela porta. Só vai estar diante de Deus quem andou no caminho estreito, irmãos. Porque esses caminhos são opostos, com destinos opostos, com lugares opostos. Para onde você está caminhando? Por onde você está indo? Sabe, nesse cenário de tribulação, de turbulência, no que você tem acreditado? Você tem acreditado na mídia marxista? Você tem acreditado, querido, nos governantes? Você tem acreditado na população? Ou você tem acreditado na profecia? Há uma profecia que está sendo cumprida cabalmente. Nenhum tio, nenhuma vírgula se omitirá. Ainda que passe os céus e passe a terra, nenhum tio, nenhuma vírgula será omitida. Queridos, pense que tantas coisas já se cumpriram até aqui, e muitas coisas ainda vão se cumprir. Por que nós acreditamos na Bíblia piamente? Por que nós acreditamos que a Bíblia não só contém a palavra de Deus, mas que ela é a palavra de Deus? Porque, queridos, muitos dos escritos que foram escritos ali já se cumpriram. Muitas profecias se cumpriram. A semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, o Cordeiro Pascual, a ressurreição dos mortos. Jesus, ele foi o primeiro a se ressuscitar, queridos, e está vivo até hoje. Mas ele deixou de ser o único e se tornou o primeiro de muitos irmãos. Então, se nós morrermos com Cristo também ressuscitaremos. Você consegue entender isso? É por isso que só entra pela porta estreita aqueles que se arrependem. Porque é somente pelo arrependimento que nós soltamos os fardos pesados. É somente pelo arrependimento que nós soltamos a sobrecarga que carregamos até aqui. E todo homem e toda mulher que se arrependeu, o Senhor removeu o fardo. Eis que tudo se tornou novo. Aonde gera o novo nascimento de João 3. Jesus disse que é necessário que o homem nasça de novo. Nasça da água e nasça também do Espírito. Queridos, aqueles que são nascidos de carne é carne, mas aqueles que são nascidos do Espírito é Espírito. Deixa eu falar para você, carne e sangue não herdará o reino de Deus. Então não é porque você nasceu da sua mãe que você vai entrar no reino de Deus.
Você precisa nascer da água e do Espírito, senão você nem vai ver o reino de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. E como que é isso? Por acaso nós iremos voltar ao ventre da nossa mãe? De maneira nenhuma. Precisamos nascer da água, que é a palavra de Deus, e precisamos também nascer do Espírito, que é um relacionamento com Ele, para que isso comece a gerar fruto em nós, que se chama amor, paz, beniguidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, fé. E contra essas coisas não há lei, queridos. Você consegue entender isso? E como nós vamos nascer da água? É permitir que, assim como nós estávamos adorando aqui, que a cachoeira de Deus possa nos lavar. Isso é nascer da água. Quando você vai sujo para o seu banho, você entra debaixo do chuveiro e pega um sabão e começa a se limpar. Assim é a palavra de Deus. Todo homem que se achega até ela e permite que ela faça essa limpeza, esse é aquele que nasce da água. Os princípios começam a brotar dentro dele, e essa pessoa começa a ter um caráter de Cristo, ações e reações de Cristo. Irmãos, na internet hoje tem tantas pessoas falando tantas coisas, mas tudo aquilo que não for porta estreita, irmãos, não ouça. Tudo aquilo que não for caminho apertado, não ouça. As promessas de que vai melhorar, vai virar um mar de rosa, esquece isso. Peça somente um escape para o Senhor, porque Ele permite a tribulação, mas Ele também dá o escape. É por isso que o Senhor está formando um povo que irá ter paz em meio às guerras, que vai suportar a tribulação. A tribulação vai gerar muita paciência, muita perseverança, muita experiência, e isso nos dará a esperança da glória de Deus, que é Cristo em vós. Cristo em nós é a esperança da glória. É por isso que através do arrependimento genuíno, irmãos, não é através de remorso, assim como o pastor falou ontem. Jesus não está formando Judas, Jesus está formando Cefas, pedra lavrada por Deus, que será plataforma para edificar a igreja de Deus. É por isso que, queridos, Pedro, por mais do seu temperamento, dos seus erros, ele se arrependeu, queridos. Ele se arrependeu, foi reposicionado no propósito e foi tremendamente usado por Deus, a ponto de um homem que negou ele por 3 vezes, olhar para aqueles soldados e falar assim: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Você entende a intrepidez? Ele entendeu o que é porta estreita. Paulo entendeu o que é porta estreita, quando ele disse para Timóteo: eu já estou sendo oferecido como oferta de libação. A ponto de ser decapitado. Estevão entendeu o que é a porta estreita, quando ele começou a pregoar sobre o Deus que ele serviu, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus dos gentios, o Deus de toda a terra, a ponto de ser apedrejado publicamente e dizer: Pai, não impute a eles esse pecado. Ele entendeu o que é porta estreita. João entendeu o que é porta estreita, ao ser lançado dentro de um caldeirão de óleo quente, a ser exilado em uma ilha chamada Patmos. Ele entendeu o que é porta estreita. Ele olhou para cima e viu uma porta aberta, irmãos. Ele viu a porta aberta, que homem nenhum pode fechar.
homem nenhum. Você precisa entender o que é porta estreita. A porta ela é estreita e o caminho também. Tem muitas pessoas pregando uma porta estreita e oferecendo um caminho espaçoso, um caminho largo, sem renúncia, somente de teologias da prosperidade, que paz e haverá paz. Não, querido, haverá paz em meio às guerras. Não é somente paz, é paz em meio às guerras. E esse é o espírito do falso profeta. É aquele que prega que a paz é paz quando não há paz. O que nós pregamos é uma paz em meio à guerra. E deixa eu falar para você, se nós formos aderir à multidão, se nós formos aderirmos à maioria, nós vamos começar a pregar aqui nessa igreja, Ministério Renovo, uma porta larga, um caminho espaçoso, porque muitos entram por essa porta. Sabe por que ainda estamos com a minoria? Porque a porta ainda é estreita, o caminho ainda é apertado. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo essa live, mas você que está aí me assistindo, conte e veja quantos, e você poderá me falar. Essa é a mensagem dos últimos dias, irmãos. E não tem como nós colocarmos a almofada nela para ficar mais gostoso e mais prazeroso. O que Jesus nos oferece é paz em meio às guerras. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se vocês creem em mim, obras maiores do que as minhas farão. Nós precisamos voltar ao temor dos primeiros dias, de uma igreja que estava presa dentro de uma casa, mas que tinha tanta autoridade, tanto relacionamento com Deus, que as cadeias quebravam. Homens que tinham tanta autoridade, que falavam: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe por que nós não estamos dando mais? Porque também nós não temos. Nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos. É fácil? Não é fácil. Você acha que é mais fácil para mim que estou aqui? Não, para mim é mais difícil ainda. Porque se eu libero uma palavra com o peso que ela contém, eu preciso ser praticante 2 vezes dela. Por quê? Porque o juízo de Deus começa pela sua casa. Querido, Jesus, Deus, Ele não cobra primeiro do mundo, Ele cobra primeiro da sua casa, dos seus filhos. Você consegue entender isso? Agora, se nem nós estamos vivendo uma porta estreita, como vamos convencer o mundo a viver nessa porta? Você consegue entender isso? Eu quero encerrar com você. Se você puder abrir sua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. Esse texto o Senhor me entregou agora à tarde, irmãos. E esse texto é violento. Esse texto traz uma clareza preciosa para esse tempo. Primeira Timóteo capítulo 2. Eu quero ler até o verso 5. Antes de tudo, pois exorto
que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões. Nós temos ouvido muito isso, né? Orações, súplicas, intercessões. É que a nação está mais falando nesses dias, é isso. Ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, ou seja, governador, presidente, prefeito, vereador, polícia, todos que se acham investidos de autoridade. É necessário que nós oremos, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isto é bom, e também é aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento da verdade. Agora foi aqui que eu recebi a martelada, olha só. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso é violento, irmãos. Isso é violento. Portanto, mas não se esqueçam, não removam o mediador. Somente, queridos, Jesus é o nosso mediador até Deus. Não há prefeito, não há vereador, não há presidente, não há apóstolo, não há bispo, não há serafins e não há querubins. Nenhum deles é o nosso mediador. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Você está esperando de quem? De quem você está esperando a resposta? De quem você está esperando essa união, essa unidade dos homens pelo qual nós estamos orando? Ou de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens? O problema é esse, irmãos, que nós esperamos do pastor, nós esperamos do apóstolo, nós esperamos da missionária, mas nós não esperamos do mediador, que é único, Jesus Cristo. Por que Ele é o único mediador? Verso 6: porque foi somente Ele que se entregou em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse é o tempo oportuno que nós precisamos testemunhar que há somente um mediador entre Deus e o homem, que se chama Jesus Cristo. Você pode fazer o que quiser, irmãos. Você pode ir para o monte, você pode ficar 21 dias jejuando, você pode ficar o ano inteiro comendo só farinha, mas você não vai ter acesso a Deus se não for por Jesus Cristo. Só por Ele, irmãos. Só por Ele. Aí você pode fazer jejum nacional, internacional, você pode fazer o que você quiser. Se você se esquecer do único mediador, você não vai ter acesso a Deus. Você não vai ter acesso a Deus. É sério? É verdade. Você precisa entender isso. Somente por Ele, irmãos. E isso não anula. Isso não anula a nossa oração. A oração pelos presidentes, a oração pelos governadores, pelos reis. Por quê? Porque eles são investidos de autoridade. Isso é forte. Amém? Isso é muito forte, irmãos.
Jesus se entregou para nos resgatar. E quando nós entendemos isso, nós nunca deixaremos de testemunhar o que Ele fez. E é somente por Ele, irmãos, que nós vamos vencer essa pandemia. Somente por Jesus Cristo. Não tem outro mediador. Não é pelo seu jejum. Eu estou dizendo isso para você. Não estou dizendo para você que é errado jejuar. Mas não é você que move Deus, irmãos. É Deus que nos move. Não é o que eu faço que vai mover a mão de Deus. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Ele não está sendo vencido pelo mal. Deus não está sendo vencido pelo diabo. Deus não está numa luta contra o diabo. Se Deus fizer assim hoje, o diabo é banido. Banido. Você consegue entender? O futuro dele já está estabelecido. O diabo, Satanás, a besta e o falso profeta será lançado no lago de fogo e enxofre. Agora, onde eu e você estamos entrando? Nós estamos entrando nessa porta estreita e nesse caminho apertado, ou nós estamos sendo conduzidos pela maioria? Queridos, é simples. Olha para onde a maioria está andando e vai em direção contrária. A maioria está indo por aqui, vai para o outro lado. Rema contra a maré. Isso é até difícil de entender. Mas Jesus disse que muitos são aqueles que entram pela porta larga. E poucos são aqueles que entram pela porta estreita. Mas deixa eu falar para você, todos que entrar pela porta estreita achará pastagem, encontrará a vida. E de maneira nenhuma Jesus os lançará fora. Queridos, é somente por Ele. Porque é dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Eu quero encerrar com você aqui. Mas eu quero que você tenha uma consciência de que nós não mudamos Deus. Nós apenas clamamos pelo nome de Jesus. Clamamos pelo nosso intercessor. Clamamos pelo nosso sumo sacerdote. E Ele é o nosso advogado fiel. E Ele sim pode se chegar até Deus e advogar por nós. Só mais um pouco, Senhor. Não corta ela agora não. Deixa eu dar uma adubada nela. Deixa eu dar uma limpada nela, para que ela dê mais fruto. Somente Ele, não nós. Não a nós, não a nós, mas a Ti, Senhor. Você consegue entender? O que nós precisamos é suplicar a Jesus, irmãos. Nosso advogado fiel. É orar a Ele e falar como nós sempre estamos falando aqui: que seja feita a Tua vontade. Amém? Se levante nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero orar pelas pessoas que estão internadas nos UTIs, com os seus respiradores. Eu quero orar pelos governantes, pelos presidentes. Quero orar pelos vereadores, pelos prefeitos. Que o Senhor dê clareza a eles a clamar pelo nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, Jesus, nós como igreja, Pai, reconhecemos a Tua autoridade, reconhecemos o Teu senhorio. Ó Deus, e humildemente nós oramos, nós intercedemos, nós fazemos súplicas a todos aqueles que estão investidos de autoridade. Oramos, papai, pelos prefeitos, pelos governadores, pelos presidentes, pelos médicos, pelos policiais. Oramos por todos aqueles que são investidos de autoridade, para que haja um batismo de consciência,
uma revelação de quem Tu és. E entendamos, Pai, que entendamos nesses dias que há somente um mediador entre nós e Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que se entregou, aquele que se ofereceu, aquele que nos resgatou da ira vindoura, aquele que pagou um preço de sangue. Somente Jesus tem poder de nos ligar a Ti, Deus. E assim nós lançamos nossas ansiedades todas em Ti, Jesus. Papai, nesse momento, você que está em casa nesse momento, lance o seu fardo sobre os pés de Jesus nesse exato momento. O Senhor te convida agora, não é amanhã. O Senhor te convida agora a soltar os fardos e a entrar pela porta. Solte o fardo nesse momento. Diga comigo, repita comigo: eu solto esse fardo exatamente agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu solto esses fardos dos seus pés. E nesse momento eu entro pela porta. Ei, entre pela porta estreita e avance pelo caminho apertado, porque é salvação certa. O resgate está aí, o sangue está aí, a remissão dos pecados está aí. Deriagadabassou. Solte agora nesse momento todos os fardos, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que gera uma sobrecarga sobre você. Solte agora em nome de Jesus. Permita que o mediador te conecte com Deus, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós apresentamos os Teus filhos, aqueles que estão nos ouvindo e os que ainda ouvirão, Pai. Que essa mensagem possa queimar no coração deles, não porque nós pregamos, mas porque o Teu Espírito Santo entregou através da palavra viva e eficaz. Que ela seja como espada afiada de 2 gumes, Pai, que venha dividir, papai, alma de espírito, juntas de medula, que venha discernir as intenções dos nossos corações. Nos dê força, Senhor, para suportar a tribulação. Nos dê força, Senhor, ó Deus, para renegar as paixões do mundo, para dizer não para os prazeres, para dizer não para a porta larga, para a concupiscência dos olhos, para a soberba da vida. E assim nós entregamos nesse momento, Pai, os nossos corações, crendo, Pai, que não é por nossas obras, mas é pela Tua graça. A Tua graça nos salvou, Pai. Tua graça nos justificou, nos lavou, nos remiu. E assim nós entregamos os nossos corações a Ti. Toca os enfermos, Pai, de Itubiara. Que a Tua vontade seja feita sobre eles, Pai. Ó Deus, aqueles, Pai, que o Senhor já percebeu que o propósito deles já foram cumpridos nessa terra, que o Senhor possa levar eles para perto de Ti. Ó Deus, mas para aqueles que ainda, Pai, estão com os seus propósitos incompletos, permita que eles retornem aos seus lares. Permita que eles voltem, Senhor, e cumpram com o propósito que o Senhor vocacionou cada um deles. Ah, Jesus, seja tocado nesse momento, meu Deus. Adoro essa canção. Eu não posso ficar de pé, seja tocado nesse momento, diante da Tua glória. A cura sobre nós. Eu não posso ficar cura no espírito, de pé, cura na alma, cura nas emoções. Da Tua glória.
Ah, Jesus. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar Seja tocado de pela glória. pé diante da tua glória. É a glória de Deus que vai mudar a nossa situação. Eu não posso ficar. É a glória de Deus que vai de destronar pé todo o principado. diante da tua glória. É a glória de Deus que vai expurgar todo o vírus. Sou teu templo, Seja apenas teu o templo. sacrifício, Seja o templo, seja o sacrifício. teu altar Que a glória de vem Deus inundará a sua casa. queimar em mim. Ei, Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante. Pai, toca os teus filhos nesse momento, Senhor. Traga, Senhor, uma consciência clara, específica, que somente Tu, Pai, é o nosso mediador. Só o Senhor, Pai, só o Senhor. Mais ninguém, somente Ti, Jesus. Tu és o Cristo. Tu és diante da tua glória, a raiz de Davi. Tu és, sou teu templo, a estrela da manhã. Teu sacrifício, o teu Tu és o leão da tribo. Tu és o sumo sacerdote. Sou teu templo, o teu sacrifício. Teus cabelos são brancos como a lã. Os teus olhos são como chama de fogo. Sai uma espada afiada da tua boca. Eu não posso ficar. O teu manto é salpicado de sangue. Diante da o teu cavalo é branco. E o Senhor vem sobre as nuvens. Eu não posso ficar de pé. Todo olho o verá diante da tua glória. Tu és o que irá governar com cedro de justiça. Eu não posso ficar de pé. É o Senhor que tem a coroa. Tua glória. A coroa de glória é tua. Eu não posso Na
tua coxa está escrito Rei de Reis, Senhor de Senhores. Eu não posso ficar. Na tua mão de pé estão os cantiçais de ouro diante da tua glória. Eu não posso ficar. Há um incenso de sobre pé este lugar. diante da tua glória. Só teu tempo. É contigo que virão 144 mil. Aqueles que não se contaminaram com mulheres. Aqueles santos. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar. Vem reinar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Ele agadabaixou. Iriama Nagasuiabadache. Ficar de pé diante da tua glória. Ele ainda é o que governa as nossas vidas. Ele ainda é o que governa sobre as nações. O teu sacrifício. Não há outro. Não há outro. Quem é aquele? Quem é aquele que vem descendo sobre os montes? Quem é aquele? Quem é aquele? Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Eu não posso ficar. Não se esqueça. Não se esqueça, Brasil. Não se esqueça, América. Não se esqueça, nação, que a terra é o estrado dos seus pés. A terra ainda é o estrado dos seus pés. Já está tudo escrito. Eu não posso ficar. Já está tudo profetizado. de pé diante da tua glória. Já está tudo declarado. Somente irá acontecer. Eu não posso ficar. Só vai acontecer. de pé Só vai acontecer. diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante. Sou teu templo. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu
teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos Seja vêm, batizado com o Espírito Santo de Deus. o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem... Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Seja renovado nesse momento. Ah, você que já tinha enterrado o dom que Deus te deu, comece nesse momento a desenterrar os dons, a desenterrar os talentos. Ah, porque os dons é a cura para as nações. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Meu Deus, escute. Ah, você que está em casa, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece comigo nesse momento. Pela fé, começar a olhar a Nova Jerusalém. Ah, comece a olhar o rio de água viva no meio da praça. Comece a olhar a árvore da vida. Comece a perceber as ruas de ouro. Comece a perceber os portais celestiais. Comece a perceber nesse momento Ele sobre o trono de justiça, governando sobre as nações. Trono de justiça. Ah, meu Deus, eternamente essa é a nossa esperança. Haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono Pela fé de justiça, eternamente haverá um rei, ele voltará. Creia nisso para governar profundamente as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Meu Deus, Diante da majestade. rugiu o leão, quem não temerá? Rugindo o leão, quem não profetizará? Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, Sim, odeia a iniquidade. sim, O
descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Meu Deus, coloque a mão no seu coração. Sinta ele pulsar dentro de você, irmãos. Isso é o cristianismo. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a palavra da vida. Está incendiado, há uma multidão de filhos apaixonados, clamando, vem ao teu rei. Com suas pisaduras, como sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando, vem ao teu rei. Grande é o Senhor poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Tudo, escuta, tudo, escuta. Eu quero o amor dos primeiros dias. Eu quero o temor dos últimos dias. Declare isso. Adore isso. Dos primeiros dias, eu quero o temor dos últimos dias. Sim, Senhor. Sim, Deus, nos dê, Pai, o amor, Pai, dos primeiros dias. Nos dê o temor, Pai, dos últimos dias, Pai. Dos primeiros dias, sim, Deus. eu quero temor. Que a nação, Pai, seja tocada Dos últimos por um temor, Pai, dos últimos dias. Por um amor, Pai, dos primeiros dias. deu crédito quem ouviu, nenhuma aparência vos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi contado. Aleluia, Jesus. Todavia o Senhor agradou, moer em fazendo enfermar, curou o pecado de muitos, e todos os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. E se alegrará, e se alegrará. Alegre, ó estéreo, alegre, ó estéreo, porque dará luz. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Que a graça e a paz, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a nação. Em nome de Jesus. Vai de paz.